Quero falar aqui um pouco do meu testemunho que Deus fez na minha vida, que eu conheci o irmão Márcio e a irmã Rosa no ano de 2019, e quando eu conheci eles, eu estava passando por um processo muito grande, e Deus fez na minha vida, através deles, do servo de Deus, e Deus fez coisa grande na minha vida, porque eu estava passei 4 anos com uma hemorragia muito forte, e quando ele foi lá em casa fazer a libertação, lá na minha casa, ele orou na minha barriga, ele mandou a irmã Rosa colocar a mão na minha barriga e ele orou e Deus fez ali naquele momento, e eu fiquei boa. Teve um dia que eu levei mãe para o hospital passando muito mal, ela estava muito pálida, o rosto, os lábios, as mãos dela lá passando muito mal, e a médica pediu uma ultrassom de urgência. Levamos ela lá na sala onde fazia ultrassom, ela fez, a médica falou que ela estava com o útero comprometido. Disse que tinha muita massa no útero dela, ela teria que tirar com urgência, fazer uma cirurgia, porque aquilo ali ela poderia, qualquer momento, ela poderia não resistir, que poderia fazer aquilo ali afetar a saúde dela. Ela tipo assim, desenganou a minha mãe. O médico queria que eu fizesse uma cirurgia, mas não fiz, graças a Deus. Eu passei por um processo muito grande, estava passando, e eu com medo de fazer, e minhas filhas davam conselho para me fazer. Essa cirurgia eu não fiz, eu confiava no Senhor que Deus ia fazer ali grandemente na minha vida, e Ele fez, graças a Deus. Tinha uma filha que tomava Gardenal, passou 19 anos tomando esses comprimidos, o médico não queria que ela parasse, dizia que ela não ia ficar boa, que ela parasse. Ela tomava esse remédio só para evitar da corrupção dela. Minha esposa, que a gente passou, né, foi quando eu conheci ela, que eu não sabia que ela tinha epilepsia. E no começo foi difícil para mim, porque numa noite, quando a gente estava dormindo junto, ela acordou daquele jeito, né? E quando uma pessoa tem epilepsia, fica, né? E para mim aquilo ali foi novidade. E eu falei com a mãe dela, e a mãe dela disse que ela tinha mesmo. E a gente no mundo, né, não sabia o que se tratava. E a gente começou constantemente, né, ela começou constantemente a ter esse estado de epilepsia. Com 12 anos de idade, fui diagnosticada com epilepsia. E o médico queria que eu tomasse o remédio, né, chamado Gardenal. Então, assim, foi muito tempo da minha vida tomando, sem saber exatamente o que eu tinha, né? Então, Deus direcionou irmão Márcio, a irmã Rosa. Mas, graças a Deus, também depois que a gente conheceu eles, Deus fez na nossa vida, na vida das minminhas filhas, graças a Deus. Na vida de todas 4 filhas que eu tenho, 4 bênçãos de Deus. Graças a Deus, Jesus. A gente estava passando por um processo, meu esposo estava com câncer na coluna, e ele foi lá em casa fazer a libertação e Deus curou. Deus curou meu marido. Quando meu pai passou pela enfermidade do câncer, da primeira vez que ele ficou enfermo, eu lembro que minha cunhada tinha passado por um acidente, e nesse dia eu falei a Kleber, eu disse: Kleber, tem umas pessoas lá, Kleber, meu esposo, eu falei, tem umas pessoas lá na casa da sua irmã, que eu estou escutando que estão orando, só que eu não sei quem é. Eu não tinha ido até lá, mas a gente lá de casa, ele falou bem assim: sei, pois é esse homem que eu vou levar lá na casa do seu pai, porque eu sinto que ele é um homem de Deus. E ele procurou saber quem era, e ele falou bem assim: sim, conheço sim, irmão Márcio, mas eu não sabia não que ele era um homem de Deus não, só que é ele que eu vou levar lá na casa do seu pai. E ele conseguiu o número dele, o contato, ligou para ele, e ele falou: vamos sim, a gente tem um contagem regressiva agora de ir lá onde está seu sogro. E ele foi, juntamente com a missionária Rosa, e lá ele fez a libertação de todos, não só do meu pai, mas de todos. Mas nesse dia ali o Senhor fez grandes coisas na vida do meu pai. Ele foi orando em vários lugares do corpo dele, o Senhor ia mostrando e eles iam orando. E dali o Senhor começou a libertação de meu pai. E com pouco tempo ele conseguiu se levantar e voltar a andar. Teve um dia que pela manhã, nesse dia eu não estava lá no momento, mas a minha irmã estava meu cunhado, minha mãe. E meu pai simplesmente levantou da cama sozinho. Aí mãe fez bem assim: Manel, quem foi que te levantou? Aí ele disse: foi Deus que me levantou. Eu coloquei meus pés no chão e levantei.
sozinho. Aí todo mundo começou a dar glória a Deus nesse dia. E depois meu pai começou uma vida ativa que ele tinha. Começou a novamente levantar sozinho da cama, como ir ao banheiro sozinho. Começou a levantar para a mesa, que ele queria muito levantar para sentar na mesa, para fazer as refeições dele. E voltou a dirigir, fazer passeios, que ele tinha muita vontade de voltar a fazer tudo isso com a família dele, que a gente sempre fez. E o Senhor fez ali grande coisa na vida dele. Ele ficou muito feliz, ficou muito agradecido ao Senhor naquele momento. E através daquelas orações, eu sei que o Senhor, naquele dia, que ele falou da primeira vez que ele já estava curado, foi o dia que ele foi curado. Foi a primeira vez que o Senhor fez a libertação dele. E através dele, também porque a gente só aceitou Jesus porque ele estava passando por uma prova. E ele aceitou, porque ele não ia para a igreja. Eu chamava ele para ir, ele não gostava muito de ir para a igreja. Eu ia, mas ele não ia. Mas graças a Deus, Deus fez na vida dele. Eu agradeço a vida de irmã Rosa, irmão Márcio, que é uma serva de Deus, um servo de Deus. Que Deus abençoe eles grandemente, porque depois que eu conheci ele, a minha família, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus, foi transformada. Minha casa hoje serve ao Senhor. Falando um pouco sobre o processo do seu Manel, da família dele, uma certa vez fomos convidados para fazer uma oração por ele, pela família dele, onde eles moravam em Ponta Negra. E quando chegamos na casa deles, a família estava em campanha pela vida do seu Manel, pela saúde, onde ali nos foi apresentada a família inteira. E ali começamos o processo de libertação, de cura, no nome de Jesus Cristo. A gente já fazia obras fora, ainda não tinha um ministério físico, uma igreja aberta, mas visitávamos sempre casas por casas. E a casa do seu Manel foi uma delas. E no decorrer da cura do seu Manel, onde deparamos um homem deitado na cama, sem poder se mexer, só podia fazer as necessidades básicas na cama, sempre carregado por pessoas, ajudando, apoiando ele. E nos aprofundamos na enfermidade que existia na vida dele. E era um câncer que foi identificado através de tomografia, ressonâncias, tinha laudos, tinha toda a documentação do problema de fato dele. E ali nos deparamos com um câncer na coluna, nos ossos, onde constava buracos na coluna dele, a coluna esfarelando. E ele pesava em torno de uns 40 quilos. E literalmente a situação era bem crítica, como se estivesse no vale da sombra da morte. E com isso, nós visitamos por completo a família dele. Tanto oramos por ele, como oramos por toda a família. A família toda se rendeu. O que tinha em desavença foi colocado em ordem. Pessoas se perdoando. E a melhora dele vindo, crescendo, progredindo. Já fazia coisas que não podia fazer. Até um belo dia, após as orações, as intervenções, a visita em toda a parentela, toda a família, ele levantou da cama e começou a andar. E com isso foi ganhando peso, e com isso começou a ficar sentado, começou a fazer coisas que não faziam antes, mexia a coluna e não sentia mais dor, sentava na cama, até um dia ele levantar sozinho e começar a andar pela sua casa. E com isso foi uma alegria imensa para a família. O processo de cura, da restauração dos ossos da coluna dele, estava em andamento. E mais à frente,
já ficava sentado na sala junto com a família, e a fé da família ia crescendo. O milagre de Jesus Cristo na vida dele foi operado. E com isso, mais à frente, ele começou a fazer o que ele sempre gostava. Pegava seu carro, passeava, viajava, ia no seu comércio. Inclusive, ele tinha uma casa na região de Pium, onde era no Lago Azul, inclusive onde começou praticamente o nosso ministério físico, né? Onde eles foram muito gratos pela recuperação do seu Manel. Tanta gratidão que eles permitiram a gente ficar por longos meses nessa casa, ajudando outras pessoas, outras famílias, trazendo pessoas necessitadas e ali começar fisicamente o crescimento de um ministério. Até então não tínhamos nome de igreja, placa, não tínhamos nada em vista, mas o Senhor tinha, pela gratidão dessa família. E ali muitas outras famílias, muitos outros milagres, muitas outras libertações começaram a acontecer. Com isso, hoje chegamos até aqui, junto com essa família que um dia confiou no Senhor Jesus Cristo, confiou no poder de Deus, na cura divina, onde alcançou o seu Manel, que era o cabeça dessa família, pai de 4 mulheres, esposo de uma grande mulher, Dona Dinha, e onde Deus até hoje opera na família inteira. Sobre todo o processo do seu Manel, após a cura dele, 3 anos e meio se passaram após a cura, ele apoiando essa obra, esse ministério, em todos os aspectos, sempre presente, sempre participando dos cultos. Depois que nós saímos do Lago Azul, viemos para Cajupiranga, Parnamirim, abrimos o ministério fisicamente na nossa garagem. Ele estava presente em todos os cultos, não faltava os cultos, sempre apoiando, sempre dando o seu testemunho da cura, dele estar vivo, dele estar de pé, para que edificasse sempre a fé de outras pessoas. Ali era um exemplo vivo. E por muitos anos após a cura dele, ele nos ajudou, nos apoiou, testemunhou, e outras vidas foram ganhas através dos testemunhos. Então, só temos que agradecer a tudo que Deus fez na vida desse grande homem, que até hoje serve de exemplo para muitos. Não foi uma enfermidade qualquer, foi uma enfermidade de câncer, coluna, onde os ossos se esfarelavam, não podia se mexer para um lado e para o outro, e doía, gemia, gritava, só ele sabia o tamanho da dor dele. Portanto, era um grande homem de Deus, um grande guerreiro, suportou, resistiu e alcançou a sua vitória.